Olá, meu nome é Davi Incantes de Oliveira e juntamente com a analista ambiental Isabel Corrêa Pucci de Garcia e o doutorando Neliton Ricardo Freitas Lara, sob a orientação da analista ambiental e doutora Carla Natasha Marcolino Polas, executamos o trabalho de iniciação científica intitulado Ecologia Reprodutiva do Peixe Anual Ipsiloleves auratus. Os peixes ribolide constituem uma das famílias de peixes mais ameaçadas do Brasil. São conhecidos por suas cores, formas, seu tamanho reduzido e seu complexo ciclo de vida nos ambientes onde ocorrem. A maioria das espécies vivem em ambientes aquáticos sazonais, como poças brejos ou pequenas lagoas que podem secar completamente no período da estiagem, por isso são chamadas anuais. Antes que o ambiente seque, os peixes depositam seus ovos no substrato, que permanecem enterrados em diapausa nos períodos de seca. Com a estação chuvosa seguinte, juntamente com a recomposição de seu habitat, continua o seu desenvolvimento embrionário, eclodem e o novo ciclo se inicia. Entre os peixes anuais, Ipsiloleves auratus possui um elevado interesse de conservação, pois consta na lista de espécies ameaçadas na categoria mais crítica de ameaça. Os principais estudos desenvolvidos com Ipsiloleves auratus se referem à conservação, distribuição e taxonomia, enquanto que estudos relacionados à ecologia reprodutiva da espécie não são encontrados na literatura. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho foi descrever a ecologia reprodutiva da Ipsiloleves auratus, por meio da quantificação das taxas de oviposição de fêmeas mantidas em duas configurações de razão sexual e de eclosão em cativeiro. Para a realização deste estudo, 3 casais e 3 trios com um macho e 2 fêmeas cada foram separados e alocados em aquários com capacidade de 50 litros. Cada aquário recebia um ninho para estimular a reprodução. Os ninhos consistiam em potes de vidro transparente com aproximadamente 2 litros e continham uma camada de turfa de fibra de coco previamente fervida. Os ninhos foram substituídos semanalmente durante 5 semanas. Depois de retirados dos aquários, foram secos e conservados por um período de 60 dias em sacos plásticos. Após esse período, os ninhos foram abertos e tiveram os ovos quantificados. Além disso, cada ovo foi classificado e agrupado em um dos estágios embrionários de acordo com as características descritas por Worms. Para análise dos diferentes estágios de desenvolvimento, os ovos foram avaliados individualmente com o auxílio de uma lupa estereoscópica. Para determinar a eclosão, os ovos foram imersos junto de seus ninhos com água desclorada em aquários separados de 6 litros. Com o intuito de acompanhar a sobrevivência e o desenvolvimento dos embriões ao longo do estudo, os ovos não eclodidos foram reavaliados e remolhados 30 dias após a avaliação molhagem anterior. Uma análise de variância nova foi conduzida para verificar se a média esperada de ovos depositados por fêmea foi igual ou diferente nas duas configurações, ou seja, em casais e em trios, a um nível de significância de 5%. A distribuição de Poisson foi adotada em detrimento na distribuição normal por se aplicar melhor a dados de contagem. As análises foram realizadas com o uso da linguagem de programação R. Foi encontrada uma diferença significativa entre casais e trios, com trios apresentando uma média de 10,6 ovos depositados por fêmea durante a semana, e casais apresentando 7 ovos. De acordo com o modelo de Poisson, o número esperado de ovos por fêmea foi significativamente diferente entre os aquários com casais e trios, o que significa que há evidência de maior oviposição por parte das fêmeas quando mantidas em trios do que em casais. Ao observarmos as linhas de tendências azuis e vermelhos no gráfico, é possível perceber que as linhas azuis correspondentes aos trios apresentam clara tendência de aumento, enquanto que as linhas vermelhas dos casais não apresentam tendências evidentes quando analisadas em conjunto. No total foram depositados 106 ovos pelos trios e 35 ovos depositados pelos casais. Do total de embriões obtidos, 84,4% permaneceram vivos em boas condições durante o estudo, dos quais 98,3% alcançaram a diapausa 1 e 1,7% a diapausa 3. Dos embriões em diapausa 3, 43% eclodiram, 28,5% morreram e 28,5% permaneceram nesta fase. Com base em nossos resultados, conclui-se que o desempenho reprodutivo de Ipsiloleves auratus é aumentado com o acréscimo no número de fêmeas, resultando em maiores taxas médias de oviposição. Acreditamos que ao juntar 2 fêmeas com macho, elas podem ser menos exigidas energeticamente em comparação às fêmeas mantidas em casais. Assim, o comportamento de corte dos machos é dividido entre elas, permitindo um menor gasto energético e um maior tempo para a recuperação entre as desovas. Estudos relacionados ao aperfeiçoamento das técnicas de manejo são importantes para subsidiar trabalhos de conservação com espécies ameaçadas. Diante disso, espera-se com o presente estudo que o conhecimento sobre a biologia reprodutiva da espécie em questão possa auxiliar no manejo dessa e de outras espécies de peixes anuais em cativeiro.